Bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro abre em queda, de olho na agenda movimentada no Congresso. O dólar recua agora, opera aí na casa dos 4,79. A ideia do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é votar ainda hoje o CARF e aprovar as mudanças feitas no Senado do novo marco fiscal. O mercado, claro, continua de olho nessas movimentações por lá e hoje começa a sabatina dos indicados pelo presidente Lula à direção do Banco Central. A Comissão de Assuntos Econômicos começa logo mais a ouvir o economista Gabriel Galípolo, o ex-número 2 do Ministério da Fazenda, ele que foi indicado para a diretoria de política monetária, e quem também é sabatinado hoje é o advogado Ailton Aquino, servidor de carreira do Banco Central, que foi indicado para ser diretor de fiscalização. Se os nomes então passarem na CAI, depois vão para a sabatina no plenário do Senado. E também por lá tem votação do Marco das Garantias, notícia que é destaque no nosso site da CNN Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se reúne hoje também para votar o marco. O projeto de lei muda as regras para garantias de empréstimos a fim de diminuir os juros e o custo do crédito. O texto possibilita utilizar o mesmo imóvel como garantia em mais de um financiamento. Se for aprovada, a medida segue para o plenário do Senado e, se passar por essas duas etapas, o marco ainda vai voltar para a Câmara antes da sanção presidencial. E o mercado também segue repercutindo a participação de Lula na reunião da cúpula aí do Mercosul na Argentina, uma vez que o Brasil vai assumir a presidência do bloco em meio ao impasse nas negociações do acordo comercial com a União Europeia. Agora há pouco, na quarta edição da sua live semanal, o presidente Lula falou sobre esse assunto, viu? Lula disse que busca fazer uma política de ganha-ganha e que não deseja um acordo em que um dos blocos tenha desvantagens em relação ao outro. O presidente ainda disse que os países do Mercosul não aceitarão imposições por parte da União Europeia e que acredita que ninguém no mundo tem autoridade moral para discutir a questão da energia limpa com o Brasil. O economista Luiz Fernando Figueiredo comentou o aumento da projeção de crescimento da economia pelo governo federal. Segundo ele, o mercado e os economistas ainda estão conservadores com as projeções do PIB. Vamos ouvir? Olha, nós na Jive nós não temos ainda uma previsão de 3% de crescimento. A nossa previsão é 2% com viezinho de alta. Mas eu não diria que é impossível. O que tem acontecido é que, em geral, os economistas têm sido muito mais conservadores, vamos dizer, ou menos animados com o crescimento do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil passou nos últimos 6, 7 anos por um conjunto enorme de reformas que, no final, acabam trazendo mais produtividade e até ampliaram bem o investimento, que quer dizer mais crescimento. Então, o que tem acontecido é que o mercado tem errado muito nas suas previsões de crescimento. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, um mês e pouco, as previsões eram abaixo de 1% de crescimento. E agora nós estamos falando em 3%. As coisas não mudaram tanto assim para as previsões mudarem tanto. Aqui a turma tem errado bastante. Bom, e nos Estados Unidos, as bolsas de Wall Street estão fechadas por causa do feriado da Independência, o 4 de julho. Na Europa, as ações operam com pouca movimentação pela falta aí de novos dados econômicos da região. Também pesa a incerteza sobre a direção de taxas de juros globais, mantendo os investidores cautelosos. Já os mercados asiáticos fecharam mistos. Na China, investidores apostam que o país vai adotar mais medidas em julho para fortalecer a economia. Os principais bancos estatais da China reduziram as taxas de depósito em dólar pela segunda vez em um mês, de acordo com fontes bancárias. Isso porque as autoridades intensificam os esforços para impedir a queda do yuan. Além disso, a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, e o embaixador da China nos Estados Unidos tiveram uma discussão franca e produtiva na segunda-feira. A conversa aconteceu antes da viagem programada de Yellen para Pequim, que acontece nessa semana, segundo o Departamento do Tesouro americano. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto então meio-dia 25 com todas as atualizações do mercado de hoje. Elizabeth está chegando agora com o Live CNN. Até mais.